Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você numa palavra, Jó, capítulo 42, do versículo 1 até o versículo de número 6. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quero convidar você para que você possa descansar na soberania de Deus. Nós servimos a um Deus presente, servimos a um Deus poderoso, servimos a um Deus que trabalha, um Deus que opera, um Deus que não se cansa de falar com o homem, um Deus que não para de dar direção ao homem, por mais perdido que ele esteja, por pior que seja a situação em que ele esteja vivendo. Mas o Deus que nós servimos, ele é um Deus que está sempre pronto a nos ensinar, a nos guiar, a nos levar pelo caminho certo, para que nós possamos compreender qual é a sua perfeita e boa vontade aos nossos corações. Mesmo que às vezes o caminho para nós pareça estranho, a situação pareça complicada, mas eu quero mesmo assim convidar você a descansar na soberania de Deus. Na vida do cristão fiel, daquele que crê em Deus, não existe coincidência. Na verdade, o que existe é o propósito de Deus, é o plano de Deus. Seja qualquer a situação que você esteja vivendo agora, mas pode crer numa coisa: é simplesmente Deus na sua vida. É Deus agindo na sua vida. Você pode estar aí no leito do hospital, desenganado pelo médico. O médico já disse um não para você. O diagnóstico é triste para você. Mas Deus ainda não deu a última palavra. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é aceitar que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo em meio ao caos, em meio à angústia, em meio às dificuldades, em meio às situações adversas da vida, quando muitas vezes estamos perdendo. Mas mesmo assim, nós temos que descansar na soberania de Deus. Perder, que faz parte. Muitas vezes nós perdemos para ganhar. Muitas vezes nós não entendemos por que perdemos tanta coisa. Mas Deus é maior do que a sua perda. Davi, ele entendeu isso. Ele chorou por Absalão, mas depois ele entendeu. Davi entendeu que quando ele teve aquele filho com Batseba e o filho estava ali muito doente, Davi, ele ficou numa situação muito triste, angustiante. Mas depois que Davi, ele entendeu o propósito de Deus, o porquê que tinha acontecido aquela situação, ele mudou o semblante dele e ele compreendeu que o Deus que ele servia era o Deus que estava cuidando daquela situação. Então, em meio a qualquer perda, em meio a qualquer situação da vida, Deus é maior. Nós temos que aprender a lidar com as perdas, admitir a dor da perda e confiar em Deus. Não focalizar a nossa visão ou a nossa mente, as nossas lembranças, só naquilo que nós perdemos, mas fazer de Deus o maior bem, fazer de Deus a maior esperança, porque Ele é a nossa
esperança. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa paz. E eu quero meditar aqui um pouco na vida desse homem, Jó. E a história de Jó mostra exatamente um homem que, mais do que paciente, ele era um homem fiel a Deus. Em qualquer circunstância da vida de Jó, ele foi fiel a Deus. E Jó, ele vence, ele passa aqueles testes cruéis, né? Foram cruéis as situações que Jó passou. Mas ele passou e nós podemos aprender com tudo aquilo que Jó passou e descansar na graça de Deus, descansar naquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mesmo às vezes sem compreender o porquê das situações. Mas vamos descansar, porque a luta vai passar e depois você vai entender que o Deus que permitiu você passar por essa situação, ele vai te restituir e vai te dar de volta aquilo que ele preparou para você. E o melhor, vai deixar você com uma grande experiência para que você possa testemunhar que o Deus que você serve, ele é o Deus que age, ele é o Deus poderoso, ele é o Deus que fala, ele é o Deus que faz o milagre na vida daquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está acontecendo. A Bíblia diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são maiores e mais altos do que os vossos pensamentos. Deus sabe o que está fazendo. O pensamento de Deus é bem maior do que o nosso pensamento. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Descansa, espera, confia em Deus. Espera no Senhor. Guarda a tua vida na presença de Deus. Se achega a Ele. Não podemos avaliar Deus e sim confiar. Jó teve que reconhecer que não era capaz de entender o que o Senhor estava fazendo. Você não vai conseguir. Muitas vezes eu não vou conseguir entender os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. De repente você está passando aí uma dificuldade tão grande e você tem sofrido tanto, a tua alma tem se derramado. Mas eu quero dizer para você que o máximo que podemos fazer é confiar na soberania de Deus. É dizer, Senhor, eu estou em tuas mãos. Senhor, eu espero em ti. Senhor, eu sei que assim como o Senhor cuidou de Jó, o Senhor está cuidando de mim. Assim como o Senhor tratou com Jonas, o Senhor está tratando comigo. Assim como o Senhor perdoou, o Senhor vai me perdoar também. Quantos que o Senhor liberou perdão? O Senhor está a te perdoar também. Quantos que o Senhor levantou do chão? O Senhor vai te levantar também. Você talvez está numa situação dizendo, eu estou longe do aprisco do Senhor. Mas Deus fala contigo, Ele está te chamando e dizendo para ti, nada do que você está vivendo, por pior que seja, nada é maior do que aquilo que Jesus passou por amor a ti. Então Ele compreende o que é a tua dor. E Ele sabe como agir na sua vida, no seu coração. Deus conhece os nossos limites. Deus conhece e sabe. Por isso Ele não vai te dar uma prova que você não venha suportar. Se Ele está provando a tua fé, é para que simplesmente você se conheça, entenda que você pode depositar a tua confiança em Deus, porque Deus já conhece a tua estrutura. Ele já conhece as tuas limitações.
Ele sabe até onde você pode ir. E Ele não vai te abandonar. Ele não vai, de forma nenhuma, permitir que você passe por uma prova que você não venha a suportar. Mas Ele está ali para garantir a tua vitória. Ele é o teu socorro e a tua ajuda. Então Abraão, ele passou pela prova, sim. Ele passou por uma dificuldade, sim. Foi provado na fé. Ele tinha a promessa de receber um filho, ele não tinha filho. Mas o próprio filho da promessa, Deus pede a ele. E a Bíblia diz que ele foi lá oferecer o seu filho. A preciosidade que ele tinha recebido de Deus. E ele foi agora entregar para Deus. Mas ele cria, ele acreditava piamente. Ele acreditava que Deus ia fazer alguma coisa. Que o Deus dele era o Deus da providência. A prova era tão grande que quando Abraão ia subindo o monte, e ele chegou num certo lugar ali daquele monte, e a Bíblia diz que ele disse para os servos ficarem ali, e somente ele e a criança. Ele disse, nós vamos, depois nós voltaremos. Aleluia. Quando chega ali em cima do monte, a Bíblia diz que o seu filho Isaac disse, pai, está aqui a lenha, né? Tudo está preparado aqui, mas cadê o cordeiro? Então Abraão foi provado. Deus está provando a tua fé, meu querido, mas Ele vai te dar a vitória. Ele está te dando essa luta, mas Ele vai entrar com vitória na sua vida. José passou por situações tão difíceis na vida dele. Seja qual for o seu problema, Deus conhece o teu limite. Deus está contigo nesta, aleluia, caminhada. Deus está contigo nesta peleja. Ele é a resposta de vitória na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A tribulação produz perseverança. Em Romanos 5, versículo 3, vai dizer para nós. Então essa tribulação que você está passando, ela vai produzir, aleluia, perseverança na tua vida. Você vai aprender a ser mais perseverante. Você vai aprender a lutar mais, a guerrear mais, a confiar mais, porque o Espírito de Deus está se derramando na sua vida e te capacitando a crer em vitórias maiores, porque lutas maiores virão, mas muito maior é a vitória na vida daquele que crê. Não temos condições de contrariar o nosso Criador, de contra aquilo que Deus está permitindo acontecer na nossa vida. Porque a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Quando Deus quer trabalhar, ninguém vai impedir o agir de Deus. E Deus está trabalhando no oculto e no escondido. Ele está trabalhando. Aquilo que nós não vemos. Mesmo quando nós estamos dormindo, Deus está trabalhando por nós. Deus está cuidando de nós. Deus está agindo em favor daqueles que crêem, daqueles que confiam, daqueles que acreditam nele. Desde os dias da antiguidade, aleluia, dos dias mais antigos, a Bíblia diz que Deus diz assim, eu sou. Aleluia. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Diante da soberania de Deus, do seu poder infinito, o que é que nós podemos fazer para impedir Deus de ser Deus? A resposta é nada. Nós não podemos impedir Deus mostrar a sua grandeza. E Ele tem várias formas de manifestar o seu poder. Às vezes eu fico assim meditando na palavra e eu fico maravilhado. Tem formas até esquisitas que Deus manifesta o seu poder, mas Ele manifesta. Jesus chega para aquele cego e a Bíblia diz que ele cospe no chão, faz um lodo, passa nos olhos do cego e diz, vai te lavar no tanque de Siloé e veja, e seja abençoado. Né? Que coisa estranha. Mas é Jesus, aleluia, Deus sendo Deus, né?
Então o Senhor manda Israel marchar em frente ao mar, aleluia, fechado. Marcha Israel. É Deus sendo Deus, né? Então, Deus, aleluia, manifesta a graça dele, o poder dele, e quando ele quer manifestar, nós só temos que tomar atitude de submissão e nos submeter à autoridade de Deus, à presença de Deus, à vontade de Deus, renunciar a nós mesmos, deixar o nosso eu de lado e permitir que o Espírito de Deus venha nos encher de graça, poder, unção, para que nós possamos profetizar no nome de Jesus, e todo mal caia por terra, e todo mal vai sair da nossa frente, aleluia, porque Deus vai agir, porque Deus, aleluia, é vivo e poderoso, e está trabalhando em meio à dor, em meio à situação, em meio à angústia, em meio à depressão e à tristeza, mas ela vai cair por terra, porque o nosso Deus ainda é o Deus que opera milagre. Amém? Ele é Deus, ele é Senhor. Jó teve essa atitude, Jó se humilhou, Jó se colocou ali no lugar que era certo ele se colocar. Ele estava ali dizendo o seguinte: olha, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Entenda que Deus tem um plano na sua vida. Entenda que essa situação, talvez, que você está vivendo, não é o plano de Deus para você. Não é o que Deus quer para você. Entenda que talvez o que você está sofrendo são consequências das suas escolhas, né? E muitas vezes é Deus que está permitindo. Porque Jó não escolheu isso aqui para ele, não. Mas foi Deus que permitiu. É bem certo que às vezes o sofrimento é por causa das nossas escolhas, das nossas teimosias, mas muitas vezes é simplesmente Deus mostrando que ele é Deus, que ele é Senhor. Mas Jó tinha confiança tão grande, ele não perdeu, que ele disse: olha, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, tudo está acontecendo, nós temos que usar a nossa fé, a nossa confiança, e saber que nós podemos confiar na justiça de Deus, porque Deus é justo. Às vezes tem pessoas que chegam para nós, fazem algumas perguntas difíceis de responder. Tem pessoas que chegam e dizem assim: pastor fulano, ele foi para o céu, ele foi salvo, né? Então, irmãos, Deus, ele é justiça. Ele é quem sabe muitas situações, só ele pode dar muitas respostas, nós não temos, né? Deus é justo. Aconteça o que acontecer, confie na justiça de Deus. Nós não temos resposta para tudo, para todas as perguntas, não. Mas o que está acontecendo no mundo, com certeza, Deus, ele sabe o que está fazendo, né? Então, é melhor descansarmos em Deus, confiarmos em Deus. Por último, temos um Deus que está liderando a história para o nosso bem. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, olha o que diz a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bem conhecida, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus para o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Temos um Deus que está liderando a história, aleluia, para o nosso bem. Deus está trabalhando para um bem maior. Então, todos os personagens bíblicos passaram por situações difíceis, mas todos viram a glória de Deus. Deus está conduzindo tudo para que o nome dele seja glorificado na sua vida, na sua história. Amém? Então, quando Jó
orava, né, no capítulo 42 e o versículo 10, olha, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Jó perdeu praticamente quase tudo, mas depois Deus deu de volta em dobro, quando ele estava orando pelos seus amigos, clamando, buscando a face de Deus. Então, Jó morreu com 140 anos, farto de dias, sofreu, passou dificuldades, mas Jó foi recompensado pela sua fidelidade. Guarda esta palavra no teu coração. Deus vai recompensar a tua fidelidade. Seja fiel a Deus, permaneça fiel a Deus. Que esse momento de dificuldade não seja para você se afastar dos caminhos do Senhor, para você esfriar a sua fé, para você colocar as armas no chão e dizer não vou mais lutar. Não, essa palavra é para você. Deus vai recompensar a tua fidelidade. Paulo ele já dizia, sei estar humilhado, sei também ser exaltado em tudo, tanto na fartura como na fome, ou assim, na abundância ou na escassez, né? Eu sei estar feliz na presença do Senhor, porque ele aprendeu a passar pela bonança e pela escassez, pela dificuldade. Então, meu querido, essa é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, seus filhos, que o Espírito Santo de Deus venha preencher cada departamento do teu ser e venha te encher de gozo, paz e alegria na presença do Senhor Jesus. Graça e paz.